A causa do nosso sofrimento é viver no padrão de pensamento do ego. Meu nome é Cláudia Marrabacos, eu sou aqui do canal Espiritualidade Cósmica e hoje eu vou falar para você sobre a atração que nós temos pelo sofrimento, e isso é causado pelo sistema de pensamento, né, que nós estamos acostumados a viver nesse mundo, que é o sistema de pensamento do ego, onde a nossa mente está voltada para o passado e para o futuro. Nós nunca estamos vivendo o tempo presente. No sistema de pensamento do ego, para ele se preservar, para ele poder continuar, a gente precisa viver sempre em função do passado ou do futuro, nunca estar ligado ao presente. Por quê? Porque o presente é o agora, é o que acontece agora. Esse é o único tempo que existe, o tempo presente. E esse tempo presente é o tempo de Deus, é o tempo que roda num outro sistema de pensamento, o sistema de pensamento do Espírito Santo, onde só o que importa é o que está acontecendo neste exato momento. Aliás, é só esse momento que existe. O passado não existe e o futuro é uma mera expectativa, também ainda não existe. O passado, quando ele existiu, ele era presente. O futuro, quando ele for acontecer, ele será presente. Então, são tempos que não existem. São tempos criados pela mente egóica, pela mente do ego. São tempos cronológicos. Tempo criado pelo próprio ego, para a gente nunca se ligar no tempo presente, que é o tempo de Deus, que é o tempo onde tudo é, né? Tudo é, não vai ser, ele já existe. Então, tudo que você precisa viver, toda a sua vida amorosa, sua vida de trabalho, sua vida financeira, ela já está, ela é abundante, ela é presente. O presente, a abundância, a fartura, só existe no presente, não existe no passado, em tempos que não existem. O passado foi um aprendizado, quando ele aconteceu, era presente. O futuro a gente não sabe, né? A gente tem medo de soltar, né? Soltar tudo isso, de entregar tudo isso para a fonte, né? Porque a gente tem medo de não estar no controle, né? Eu já falei aqui, tem um vídeo que chama O que é o Controle, onde eu falo que a gente tem medo, né, de entregar, né? Que a gente não entrega o controle para a fonte, que é ela que sabe, né? Fonte é Deus, tá? O todo. A gente tem medo de entregar porque a gente vai sair do ego, né? O controle é o próprio ego. Então, quando a gente entrega para uma instância maior, entrega para o todo, a gente tem medo, né, do que vai acontecer, mas só vai acontecer o melhor, né? Então, a gente vive em função de um tempo que ainda não existe, que é o futuro, na expectativa de poder controlar as coisas. Mas o presente, ele já é. Eu não tenho necessidade de controlar nada no presente, porque tudo já existe. Tudo já existe. Tudo que eu preciso para a minha vida, ele já existe no presente. Eu já estou vivendo em presença, na presença da fonte. Se eu estou conectado com o sistema de pensamento que é do Espírito Santo, que é o sistema de pensamento da fonte, eu estou conectado com a fonte, então tudo que eu preciso já existe, não tem falta, né? Não tem escassez. Mas a gente não tem esse treino na mente, né? É necessário treinar a mente para que você viva nesse estado. Então, como a gente não tem esse treino, a gente vive em função de tempos que não existem. O passado, que não tem mais, né? Tudo aquilo já foi, e o futuro é uma mera expectativa. A gente passa a nossa vida vivendo em função desses dois tempos e ignora o presente. A gente vive a nossa vida em função do que aconteceu lá no passado, pelas experiências que a gente teve no passado. Então a gente tenta fugir dessas experiências no presente, mas a gente está ligado ao passado. Nossa mente já está no passado, né? O nosso próprio pensamento, ele é passado, né? Quando eu tenho um pensamento,
e depois esse pensamento ele vem para a ação, essa ação é fruto de um pensamento que já é passado, porque já aconteceu esse pensamento. Né? Então a gente já tem essa metodologia aí de viver no passado, né? A gente sempre faz todos os dias a mesma coisa, a gente não muda a nossa rotina porque a gente está no passado, porque a gente fez isso a vida inteira. Isso já é um viés do passado. Eu não mudo o meu presente, eu não mudo. Hoje eu acordo de manhã, levanto, escovo os dentes, tomo café, me visto, vou para o trabalho. Eu não mudo essa rotina porque é algo que já vem do passado. Eu tenho medo de mudar. Então eu vivo em função do medo, né, de perder o controle. Então eu fico com medo de perder o controle e fico também com uma ansiedade muito grande porque eu quero controlar o futuro e eu não consigo, porque são tempos que não existem. Ao mesmo tempo, eu carrego uma culpa muito grande que vem desse passado, né? Então, tudo que foi feito lá atrás, eu não perdoo, eu julgo, eu continuo julgando, eu continuo vivendo em função de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, de um julgamento, fico julgando aquela cena e fico me culpando, vivendo em culpa, trazendo aquela culpa do passado para o presente. Então, eu não vivo o presente, eu vivo a culpa lá do passado, né? Do julgamento lá do passado. Eu só vivo em função do passado. E esse futuro, o que vai ser desse futuro? Vai repetir o passado. Parece a música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetindo o passado, exatamente, porque eu vivo no passado. Então eu vou repetir o passado no meu futuro. A gente pula o presente, né? A gente ignora, como se o presente fosse uma mera passagem. E não é. O presente é o único tempo que existe. O que aconteceu lá atrás está lá atrás. Eu tenho que perdoar, aprender a me perdoar sobre o que aconteceu. A minha consciência era uma, o meu grau de consciência no passado era uma, hoje eu tenho outro grau de consciência. Então eu preciso me perdoar, porque aquele grau de consciência do passado só me permitiu fazer aquilo, não tinha outro modo de eu fazer uma coisa se não fosse aquele, devido ao meu grau de consciência. Hoje meu entendimento é outro. Então a gente tem que se perdoar, né? A gente tem que entender que o presente é o agora. No agora não existe culpa. Não existe medo. O agora é o que é o que está acontecendo agora, nada mais. É uma coisa de cada vez, é aqui, ele já é. Ele é o tempo presente, é o tempo do Espírito Santo. Tá? Eu vou ler uma passagem de um curso em milagres onde ele explica exatamente isso, como a gente vive em tempos que não existem. Ele diz assim: o ego tem uma estranha noção de tempo. E é com essa noção que poderias começar o teu questionamento. O ego investe maciçamente no passado e no final acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te de que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade. Então, quando eu vivo em culpa, através de um pensamento, ou de uma ação, ou de algo que eu vivi no passado, eu estou perpetuando o sistema de pensamento do ego, eu estou perpetuando o ego, para que o ego não acabe, né? Isso é o próprio sistema de pensamento que vem do ego, que faz com que a gente viva assim. Então é preciso mudar o sistema de pensamento. E eu mudo o sistema de pensamento através de um treino da minha mente, proporcionado pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. O livro Um Curso em Milagres tem esse treinamento. Ele tem aqui 365 lições que eu faço uma vez por dia em um ano para treinar minha mente a parar de viver nessa condição, em julgamento, em culpa, parar de viver no passado, tá? Então ele diz, lembra-te de que a ênfase que ele coloca na culpa, o ego, falando do passado, lhe permite assegurar a própria continuidade, fazendo com que o futuro seja como o passado e assim evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos, sem a intervenção do presente.
pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passado. É exatamente o que eu expliquei aqui até agora nesse vídeo. O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse o passado. Entendeu? Então, a gente precisa treinar nossa mente a viver o hoje, ao que está acontecendo agora, sem ficar com os olhos lá para trás, né? Sem ficar com os olhos voltados no que foi, porque o que foi já não existe mais, é um tempo que não existe, é um tempo que não tem significado para o Espírito Santo, assim como para o ego. O presente não tem significado, o passado não tem significado para o Espírito Santo, porque o único tempo que Deus entende é o tempo presente, porque Deus vive na eternidade, ele vive no agora. Deus é o eterno agora. Então, tudo que foi no passado para Deus não tem significado, não significa nada, tá bom? Mais um vídeo aqui que eu falo sobre viver no presente, viver em presença, quando eu estou na presença que eu estou vivendo em Deus, né, no Espírito Santo, através da entrega para a fonte, né, do meu dia. Uma forma de você começar a treinar é entregar o seu dia para Deus. Levanta de manhã, medita, faz a sua lição de um curso em milagres e entrega o seu dia, entrega todo o seu dia para Deus, que Ele te conduza, né? Que o Espírito Santo te guie, seja o seu guia nesse dia e te mostre o que você deve fazer ou não deve fazer. Seja o Espírito Santo o teu guia e não o ego, tá bom? Um grande beijo, eu fico por aqui, desejo uma ótima semana.